ouvir a voz do Salvador. João capítulo 2, versículos 13 a 22, na verdade, eu falei 25 a 22, tá? Estando próxima à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres essas coisas? Jesus lhe respondeu: destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isso, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Pai, nós te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui. Louvamos pela oportunidade que o Senhor nos deu de participar da ceia. Nós sabemos do quão importante é esse momento na nossa vida. Sabemos quantas reflexões ele nos provoca. Sabemos quantas decisões nós tomamos na vida a partir desses instantes. E agora nós estamos diante da tua palavra. Cada um de nós que vem aqui vem com uma história, com um sentimento, com uma realidade. E agora nós colocamos tudo isso diante do Senhor para pedir a ministração do teu Espírito, para que o Senhor fale com a gente, o que o Senhor quiser falar, e para que o Senhor torne o nosso coração sensível à tua palavra. Nós rogamos, portanto, a tua bênção, submetemos as nossas vidas ao Senhor e pedimos que o Senhor fale livremente, em nome de Jesus. Amém. Aqui tem uma garotinha que frequenta aqui. Ela chama Ana Paula. Ana Paula já está uma mocinha, não sei quantos anos ela tem, 10 anos, mas ela era bem criança, bem criancinha, e ela era muito lá de casa, era muito envolvida lá com casa, e a gente estava no carro, eu e ela, indo para a casa dos pais dela, alguma coisa parecida, ela muito pequenininha, e tem uma musiquinha que tocava no meu carro lá, que é uma coisa, ela é mais ou menos assim: a bênção, meu umbuzeiro sagrado, a bênção, meu umbuzeiro sagrado, a bênção, meu umbuzeiro sagrado. E era aquela coisa assim, e quando começou a cantar, ela parou, ela estava brincando, parou. E aí quando acabou o sagrado, ela falou assim: amém. E eu achei muito estranho, porque ela nunca tinha ouvido a música não era uma música sacra. Na verdade é uma poesia citando sobre o umbuzeiro, que é uma planta do Nordeste, que eles usam para poder, na época da seca, tirar a água da raiz, para poder beber. E aí eles têm, a poesia estava tentando trabalhar a ideia de que o umbuzeiro é sagrado para o nordestino. E aí aquela menina, tão criança, na hora que aquele ritmozinho, e ela foi parando, aí quando acabou ela falou assim: amém. E eu fiquei pensando: meu Deus, o que que tem dentro do humano que faz com que ele, em algum instante, ele pare diante de algumas coisas e ganhe essa consciência de sagrado? O que é que tem dentro de mim, dentro de você, que faz com que a gente esteja aqui agora, numa consciência de que existe uma realidade espiritual acima de nós? O que é que faz que na hora da Santa Ceia eu pare e eu fique quieto, e eu faço uma oração, e eu faço uma reflexão?
O que é que faz que eu entre no templo e me assente e fique calado? Pode ser uma consciência de sagrado e pode ser uma consciência de rito. É um rito. Frequentemente nós somos acomodados pelo rito. A gente se acostuma com ele. A gente se acostuma com aquilo que é religioso, ou naqueles costumes dos católicos, que eles passam na frente de um templo e na hora que passa na frente do templo, ele se benze, né? Ou ele vai sair de casa e ele se benze, porque aquele é um rito para ele. Isso aqui é um rito para nós. É um rito que pode ser carregado de sentimentos, é um rito que pode ser carregado de fé, é um rito que pode ser carregado de alguma coisa profundamente verdadeira, ou pode ser só um rito. E se for só um rito, ele deixa de ter sentido. Então, eu queria convidar você hoje para a gente aprender com Jesus a ver o espiritual, a observar o espiritual dos ritos, a observar a lógica espiritual que nos conduz. Jesus chega, o texto nos diz no versículo 13, que estava próximo da Páscoa dos judeus, e aí Jesus chegou lá em Jerusalém, e ele encontrou o templo. O templo era um lugar sagrado. O templo era aquele lugar que as pessoas, na hora que entravam no pátio dele, elas mudavam de postura. O templo era aquele lugar que as pessoas tinham profunda reverência porque estavam nele. O templo era a simbologia do local de encontro do homem com Deus. Mas Jesus queria que as pessoas aprendessem a perceber o espiritual no templo. Jesus queria que as pessoas percebessem o sagrado que havia no templo. Jesus queria que eles pudessem compreender que aquele não era apenas um local de reunião. Aquele era um local de reunião que simbolizava a presença de Deus e que, portanto, eles tinham que entender que Deus estava por trás do prédio. Eles precisavam entender, e aí eu quero muito chamar a atenção de você disso com muito carinho, porque no final Jesus muda a ordem aqui um pouquinho. Eles precisavam entender que, seguindo a lógica do Velho Testamento, aquela era a casa do meu pai. E Jesus vai chamar um pouquinho na frente, a casa do meu pai é casa de oração. Vocês precisam compreender que estarem aqui no templo, em Jerusalém, é alguma coisa profundamente sagrada. Se vocês perderem a conexão com o sagrado, vocês entram em conexão com o templo, mas não percebem o que tem de sagrado. E se vocês não conseguirem perceber o que tem de sagrado, vocês não vão alimentar a sua fé. O templo tinha que representar algumas coisas muito importantes na cabeça daqueles judeus, e parece que eles não estavam entendendo. Aquele era o lugar que representava a manifestação de Deus em Israel. Era o único lugar do mundo que o Deus Criador se manifestava. Era o único lugar do mundo separado para a adoração. Portanto, aquelas pessoas, quando chegavam ali, elas tinham que tomar consciência que elas estavam na casa do Pai. Era um lugar profundamente sagrado. Na hora que elas chegavam ali, elas tinham a consciência de que se estavam diante do ser totalmente outro, do ser luminoso, do ser transcendental. Na hora que elas chegavam ali, elas estavam diante do totalmente outro, e portanto elas precisavam olhar para dentro de si e perceber que elas eram profundamente pecadoras. E por isso, elas estavam ali para prestar sacrifícios por causa dos seus pecados. Era a consciência do Deus totalmente santo, a consciência do homem totalmente pecador, que agora se encontrava com o sagrado, e o choque do encontro dele com o sagrado precisava levá-lo a uma profunda reverência. O choque do encontro dele com o sagrado precisava levá-lo a um profundo constrangimento pela sua situação. Mas não era isso que estava acontecendo. Aquelas pessoas continuavam indo ao templo.
Aquelas pessoas continuavam indo prestar os seus sacrifícios no templo. Aquelas pessoas continuavam entendendo que ali era um lugar de adoração. Mas essa luta que se trava dentro do ser humano, desde o Éden, é uma luta que se travava no coração deles, é uma luta que se trava no teu coração, é uma luta que se trava no meu coração, que é talvez uma incompreensão da profundidade que é o encontro do humano com o sagrado. Talvez eu não entenda, ou talvez você não entenda, obrigado. Talvez eu não entenda, e você não entenda, irmãos. Quando a gente para poder falar, eu vou parar para orar, eu vou parar para ler a Bíblia, eu vou parar para vir ao culto, eu vou parar para poder estar diante de Deus. Talvez a gente não entenda direito. Porque a nossa alma tem a tendência de ficar diminuindo isso, diminuindo aos poucos e tornando isso tão normal, e tão natural, e tão mequetrefe, que a gente chega no templo, ou a gente lê a Bíblia, ou a gente faz oração, ou a gente entra em contato com o religioso, com o luminoso, com o sagrado, como se a gente estivesse entrando em contato com o natural. Então, a gente chega sem essa consciência de que estamos diante de Deus, e é verdade que nós estamos diante de Deus o tempo todo, mas aquele era lugar sagrado, aquele era lugar de adoração, aquele era lugar de constrangimento da alma diante de Deus. E quando Jesus olhou aquelas pessoas e percebeu que eles não estavam entendendo nada disso, Jesus chega para eles para dizer assim: ei gente, presta atenção, vocês não entenderam. Isso aqui é lugar sagrado, isso aqui é casa do meu Pai, e a casa do meu Pai é lugar de adoração, é casa de oração. Essa luta sempre vamos ter, irmãos. A luta da gente ter a consciência de que nós estamos diante de Deus, um Deus todo santo, um Deus todo perfeito, um Deus que merece toda a honra, todo o respeito e toda a reverência. E quando eles tentaram fazer o templo, o Senhor nem queria que fosse feito, porque eles não podiam imaginar que Deus estaria restrito àquele lugar, mas eles passaram a adorar, e eles passaram a pedir, e Deus acabou fazendo que aquele lugar fosse lugar de adoração. Agora sabe o que acontece? Eu quero até abrir um parênteses aqui para falar com os pais. Eu fiquei sabendo de uma conversa que teve com os adolescentes lá no retiro da semana passada. E os adolescentes puderam falar com muita liberdade o que eles estavam pensando. E nós estávamos avaliando sobre isso e pensando: meu Deus, os adolescentes da nossa igreja estão aprendendo direitinho lá na escola o que é o certo e o errado. Parece que os adolescentes não estão aprendendo direito nas nossas casas quem é Deus para eles. E olha, ensinar quem é Deus aos filhos, só os pais podem fazê-lo. A igreja, com seus 40, 50 minutos de escola dominical aqui na igreja, não consegue ensinar para o seu filho quem é Deus. O adolescente que fica aqui sapeando no WhatsApp, conversando com um coleguinha do lado, ele não vai aprender aqui quem é Deus. Ele aprende quem é Deus na convivência com os pais. Quando os pais têm temor de Deus, quando os pais têm presença de Deus, quando os pais compreendem quem é Deus na sua vida, aí os adolescentes, os filhos vão aprendendo quem é Deus. Porque se filho não aprender quem é Deus, não adianta a gente ficar querendo ensinar regra para ele. Aquele povo era povo do templo, mas não era povo de temor. Era povo do rito, mas não era povo do mito, como a antropologia fala. Era povo do rito, mas eles não tinham muito consciência de quem era aquele que eles criam. Isso aqui, é só isso aqui. Para nós aqui continua sendo pão. É diferente para o católico aquilo se tornou alguma coisa sagrada. Agora não, para nós agora continua sendo pão e o suco de uva e nada mais. Mas na hora que nós paramos para tomar a ceia, ela ganha uma dimensão sagrada para nós. E é uma pena
que nós não compreendemos quando a gente para na nossa casa e fala assim: eu vou ler a palavra de Deus, eu vou orar ao Senhor, eu vou ao templo para adorar a Deus, eu vou cantar louvores ao Senhor, e o Senhor puder olhar no meu coração agora e falar assim: cara, ali tem um cara com seu coração profundamente constrangido porque é um pecador, com seu coração profundamente envergonhado porque é um pecador, mas ali tem um cara que me teme, tem um cara que me reconhece, tem um cara que me percebe, tem um cara que é aquilo que ele crê. Eu preciso aprender a perceber o sagrado, irmãos. Se eu não perceber o sagrado, isso aqui vira um programa de domingo à noite, mais um peso na minha agenda, ou um costume que eu tenho na minha vida, ou um estar sem estar, e estar sem estar não tem sentido diante de Deus, porque Deus olha para o nosso coração. Jesus chegou e chamou a atenção duramente daquele povo, porque eles não estavam percebendo isso. Segunda coisa, a gente não precisa apenas perceber, a gente precisa aprender a priorizar, porque em alguns momentos da nossa vida, o templo, o sagrado, passa a ser alguma coisa daquilo que eu vejo, daquilo que eu percebo, e eu começo a me utilizar daquilo que eu vejo como sendo alguma maneira de tirar vantagem para mim. Se eu não tomar cuidado, a minha atividade do templo, a minha atividade religiosa, ela é uma atividade em si, mas eu não percebo o espiritual dela, e eu quero ganhar nela. Eu venho domingo à noite aqui para receber o que de Deus? Eu vou lá na igreja porque eu sei que Deus vai me dar alguma coisa. Eu tenho inclusive faltado na igreja, porque eu tenho faltado na igreja, tem acontecido umas coisas muito ruins na minha vida. Eu não estou entregando o dízimo, porque eu não estou entregando o dízimo, eu estou perdendo a bênção. Eu não estou orando, e porque eu não estou orando, Deus vai tirar a bênção de mim. Eu preciso fazer isso porque eu quero receber de Deus alguma coisa. A atividade religiosa ficou sendo uma forma de eu ganhar alguma coisa de Deus, e não uma forma de reconhecer quem Deus é, e eu poder me doar ao Senhor e entender: eu vou ao culto porque eu fui abençoado na semana toda, e eu hoje quero parar e quero dar um culto de gratidão ao meu Senhor. De eu parar e entender que eu já fui muito abençoado nessa semana, então agora eu vou lá na igreja dar um culto de adoração ao meu Senhor. Eu vou dar uma oferta porque o Senhor me abençoou sobremaneira, porque eu reconheço que teve alguma coisa que aconteceu na minha vida, foi uma bênção, e eu agora vou dar uma oferta ao Senhor. Eu entrego o meu dízimo, porque eu reconheço que o Senhor já me abençoou e já me deu o salário, e agora porque Ele me deu o salário, eu devolvo aquilo que é dele. Tudo que nós fazemos já é uma consequência daquilo que nós recebemos de Deus. Aquele povo não estava entendendo isso. Aquele povo construiu o templo, criou um sistema de adoração, criou uma casta sacerdotal. Os fariseus passaram a tomar conta do templo e do culto. Tinha todo o sacrifício, que cada pessoa de onde viesse tinha que trazer lá um boi, tinha que trazer lá um carneiro, tinha que trazer lá uma pomba, tinha que trazer lá algum animal que era colocado, prestado sacrifício. Eles vinham de longe, 200 quilômetros viajando e carregando o boi dele para sacrifício. Era o espiritual, era uma atividade sagrada, que as pessoas tinham que perceber o espiritual. A verdade não estava naquele boi, mas no que simbolizava. Eles tinham que perceber o sagrado do ato, mas eles tinham que perceber o espiritual do ato. Então o boi não podia estar machucado, a ovelha não podia ter mancha, não podia ter nenhuma ferida, não podia ter nada. Então, passar lá para poder fazer o sacrifício, tinha que passar por uma espécie de
averiguação se aquele animal estava pronto para ser prestado o sacrifício dele. Dava um trabalho medonho. Eram milhares de pessoas. Na época das grandes festas chegava a 1 milhão de pessoas em Jerusalém. Aquele povo tudo trazendo para o templo para poder adorar. O sacerdote tinha que colocar um monte de gente lá vamos colocar na nossa linguagem aqui, de diáconos, para poder ficar averiguando lá cada animalzinho, ver se esse animal pode, aquele animal não pode, esse animal dá certo, outro animal não dá certo. De repente, alguém começou a ter uma ideia brilhante. Alguém num determinado ponto disse assim: rapaz, quer saber de uma coisa? Eu vou vender ovelha, eu vou vender boi. E aí, ao invés das pessoas virem lá da sua terra trazendo boi, eu já vendo boi aqui. Então começaram a vender boi perto de Jerusalém na época das festas, vender carneiros, vender pombas. E aí alguém depois passou a ter uma ideia mais brilhante. Vamos fazer uma coisa, eu vou pegar aqui, eu sou sacerdote, eu vou pegar aqui um parente meu. Esse meu parente, eu vou abençoar já os animais que ele colocar, já vão estar tudo pronto. Aqui você tem o animal abençoado já, aqui o animal aqui já está garantido. Então você faz o seguinte: ao invés de você comprar o animal lá de fulano, você compra do meu, porque eu sou parente do sacerdote, e o meu animal já é garantido. E aquilo que acontecia na periferia de Jerusalém foi chegando mais para perto, foi chegando mais para perto, foi chegando mais para perto, agora estava dentro da área do templo, e aquilo virava um fuzuê, uma bagunça, porque eles queriam de alguma forma ganhar dinheiro com aquilo, porque aquele sagrado não era alguma coisa que eu ia fazer para o Senhor, era alguma coisa que eu poderia tirar algum proveito para mim. Porque eu gosto de Deus quando Deus me dá alguma coisa, porque eu quero tirar algum tipo de proveito disso, e eu perco o espiritual e passo a ver qual é o proveito que eu posso tirar do sagrado. Nós temos um grupo aqui da igreja que está ensaiando 2 vezes por semana. Eles vão cantar no aniversário da igreja no final do mês. Já faz mais de mês que eles estão ensaiando. Está lindo. Eu não ouvi tudo ainda, ouvi uns pedaços. Está lindo. Eles vão cantar aqui 3 músicas no sábado, 3 músicas no domingo, no aniversário da igreja, último final de semana desse mês. Esses meninos e meninas têm que ter uma luta dentro deles. Primeiro, para eles poderem compreender que eles estão fazendo para o Senhor. É algo sagrado, que tem que sair do fundo do coração deles como uma adoração ao Senhor e um serviço à igreja. E nós temos de ter a sensibilidade para olhar e perceber que aquele é um ato do Senhor, pelo Senhor e para o Senhor, e que portanto a questão não é achar bonito e bater palma no final do culto. E na igreja presbiteriana a gente sempre tem um problema com esse negócio, bate palma ou não bate palma na hora que acaba de cantar. Nosso costume tradicional é não bater palma, porque aquilo não é uma apresentação para nós, não é um show, é alguma coisa que é feita para o Senhor. E quando a gente ouvir, é preciso que a gente pare dentro do nosso coração para poder dizer: Senhor, louvado seja o teu nome, por isso que foi cantado. Louvado seja o teu nome pelas pessoas que cantaram. Louvado seja o teu nome por eu poder estar aqui nesse instante e poder viver esse instante de adoração ao Senhor. É a gente chegar na igreja e ao invés de a gente ficar olhando se tem a coisa, está certo no lugar ou não está certo no lugar, é a gente poder olhar e perceber se o que é que eu percebo do Senhor agora. Aquele povo não percebia mais o sagrado, não percebia mais o espiritual, e o Senhor Jesus teve que parar naquele dia para dar uma dura neles, derrubar a mesa, tirar aquela troca de dinheiro que tinha por ali para poder fazer o dinheiro da oferta, para poder pagar a taxa do dízimo que tinha que pagar no templo, aquele negócio que foi terceirizado e que virou uma bagunça. Jesus acaba com tudo aquilo, porque Ele tem interesse em purificar o sagrado do humano, Ele tem interesse em tornar o sagrado cada vez mais sagrado e o humano cada vez mais humano. Por último, a gente precisa aprender a perceber a limitação dos nossos ritos.
E eu acho lindo isso no texto, porque ao mesmo tempo que Jesus chega e fala para ele: gente, presta atenção, isso aqui é casa do Senhor, vocês estão no lugar sagrado. O judeu tinha um problema. O judeu daquele período, grande parte deles amava o templo do Senhor mais do que o Senhor do templo. Quando você pega a história lá da morte de Estevão, a grande angústia do coração do judeu era porque Estevão diminuiu a importância do templo. O templo para o judeu era uma coisa tão grande que eles entendiam a grandeza do templo, mas não entendiam a grandeza do Deus na hora que eles estivessem lá adorando. Eles entendiam que o sacrifício era necessário, mas não entendiam a espiritualidade do sacrifício. Agora, o Senhor Jesus termina falando uma coisa muito franca para eles, muito aberta para eles e muito difícil para eles, porque quando Jesus falou sobre a casa do Pai, eles ficaram perguntando: que sinal nos mostras para fazerem essas coisas? Jesus lhe respondeu: destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário e tu em 3 dias o levantarás? Acabou a conversa. Acabou a conversa. Jesus falou uma besteira e eles replicaram uma besteira, falaram tranquilamente com Jesus. E aí o texto diz que Jesus se referia ao seu corpo. E depois diz que quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isso. Jesus estava querendo mostrar uma coisa para os judeus, irmãos, que a gente precisa entender. Gente, muito sagrado isso aqui, muito legal esse templo. Vocês precisam ter reverência pelo templo, vocês precisam ter reverência pelos ritos, vocês precisam ter reverência por esses lugares, mas entendam que tudo isso é passageiro. Entendam que todas essas coisas que vocês fazem e que vocês têm como sagrado, elas só têm sentido em mim, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Agora nós estamos numa transição. A questão não é mais o lugar onde se adorar em espírito e em verdade, aquele é o lugar, porque agora a presença de Deus deixou de ser alguma coisa restrita ao templo e foi estendida a todo aquele e a toda aquela que adora a Jesus. Então, eu quero que vocês entendam que isso tudo vai ser destruído, mas vai ser reconstruído 3 dias depois, porque o templo e todo o sentido do templo estava ali agora na pessoa de Jesus. E eles não podiam ficar presos no rito do templo, eles tinham que entender o que Jesus estava propondo após o templo, que era a sua ressurreição. Eles não entenderam, era muito para eles. Eles entendiam muito de lei, eles entendiam muito de rito, eles entendiam muito de costumes, eles entendiam muito de regras, eles entendiam muito de coisas religiosas, mas eles não entendiam a espiritualidade do que significava a presença de Jesus no meio deles, a morte de Jesus entre eles e a ressurreição de Jesus entre eles. Eles estavam cheios de religião, mas péssimos de sabedoria espiritual. Eles estavam cheios de ritos, mas péssimos de consagração, de percepção do Espírito Santo na vida deles. Eu fico me questionando, sabe, irmãos, na hora que a gente para e faz uma reflexão dessa, eu fico me questionando: será que eu entendo o sagrado desse momento agora? Você entende o sagrado desse momento? Você percebe o Espírito Santo falando? Sabe aquelas pessoas que têm uma linguagem, não é muita linguagem nossa, né? Eu estava indo e Deus falou para mim, e eu estava num lugar e Deus falou para mim. Eu também tenho medo desse negócio, morro de medo desse negócio.
Mas eu morro de medo também quando a gente consegue vir um culto, adorar o Senhor, ouvir uma pregação, participar da ceia, e a gente não sair com a certeza de que Deus falou comigo. O Espírito Santo fala com você. Você percebe o espiritual por trás do rito? Você entende o que significa estar aqui, batizar, tomar ceia, fazer oração? Se Jesus chegasse agora e resolvesse dar uma limpada aqui, ele precisava limpar o que do nosso culto? O que tem aqui, agora, nesse templo, nesse lugar? Qual é a prática que tem aqui que de repente Jesus fala assim: cara, isso não está sendo para mim, está sendo para ti. Essa música que vocês cantaram foi para vocês se exibirem. Esse pão que vocês comeram foi para vocês matarem a fome. Esse culto que vocês participaram foi apenas um rito. O que é que Jesus teria que tirar daqui? Agora, o duro não é isso, sabe o que é, irmãos? O duro é se Jesus tiver que entrar no meu coração agora e no teu coração agora e resolver limpar. Para dizer assim, cara, isso não pode estar aí. Isso não pode estar aí. Eu estou disposto a quebrar a mesa. Eu estou disposto a fazer o que for preciso. Mas isso não pode estar no teu coração. Porque senão, você é mais um que veio mais uma vez no momento sagrado e não percebeu o sagrado, e não percebeu o espiritual, e não percebeu a presença de Jesus. Viu o templo, viu o culto, mas não viu a presença de Jesus. A bênção, meu umbuzeiro sagrado, a bênção, meu umbuzeiro sagrado, a bênção, meu umbuzeiro sagrado. Amém. Lindo aquela menininha falando amém, foi um instante desse. O que você falaria para o Senhor agora? O que o Espírito Santo está falando com você agora? O que o Espírito Santo está ministrando ao teu coração agora? O que a gente pode falar? Senhor, eu sei que o Senhor está falando comigo isso. Eu estou precisando disso. Vamos falar? Cada pessoa?